temos que avançar no debate de questões raciais. Quando nós estamos a falar que temos que avançar com o debate de questões raciais, nós estamos a falar de que nós temos que educar nossas crianças para compreenderem a situação de racismo. Várias vezes nós vimos os pais a tentarem fugir desse debate perante os filhos, explicarem para os filhos sobre o racismo. Principalmente crianças negras. Crianças negras têm que entender e compreender o racismo antes que eles sofrerem o racismo. Porque se uma criança compreender o que é racismo antes de sofrer racismo, isso minimiza o impacto na vida daquela criança. O erro que nós cometemos é quando nós achamos que nós não temos que falar de racismo para essas crianças. E essas crianças vão saber o que é racismo na escola, nos lugares de lazer. E quando voltam para casa triste, com aquela dor, com aquele desespero, a partir daí que nós começamos a compreender que é necessário passar essa educação que nós falamos de letramento racial. As crianças têm que compreender sobre o racismo muito mais cedo, antes deles passarem por isso. É por isso que nós temos em Portugal várias crianças agiram de uma forma como se eles não são negros. Isso faz com que essas crianças passem por algumas experiências terríveis. E essas experiências traumatizam várias crianças. Então é necessário que os pais investam um tempo a estudar sobre questões raciais e poderem compreender e ensinar os filhos também. Porque se o pai não compreende sobre questões raciais, como é que o filho vai compreender? Vai ser mais difícil que um filho compreender aquilo porque o pai nunca falou sobre isso em casa. E na escola ele também tem uma professora branca que não fala disso. E não leva isso como uma coisa séria ou importante. Então, quando nós estamos a falar que nós temos que avançar nas questões raciais, nós estamos a falar de que os pais têm que tomar essa atitude de poderem conversar com os filhos abertamente sobre o racismo. Quando um pai não consegue conversar com o seu filho sobre o racismo, esse pai está a criar uma defesa falsa, porque o racismo, quando chega, a criança está mais vulnerável e vai atingir aquela criança. Aquela criança pode desanimar e pode deixar de ir na faculdade ou de ir na escola ou em qualquer outro espaço que ele vai frequentar. Ele vai começar a sentir medo, vai começar a sentir trauma do racismo. Então o racismo oprime, o racismo mata, o racismo segrega várias crianças. Então é necessário que os pais compreenderam isso e parem de levar essa questão racial como questões normais. Hoje em Portugal nós temos uma vulnerabilidade de questão racial. Quando nós vamos debater o racismo em Portugal, ainda é um tabu. Quando nós estamos a falar de tabu, nós temos que falar de que as pessoas não querem que nós debatemos racismo porque as pessoas acham que não há racismo. Então, povo de Palop, vocês que vieram para aqui em Portugal para poder viver, vocês têm que conversar com os vossos filhos abertamente sobre racismo. Explicaram para eles como eles devem agir como pessoas negras. Se vocês não têm coragem de explicar para os vossos filhos o que é racismo, então os vossos filhos vão agir como meninos brancos. Mas só que esse agir como meninos brancos acaba colocando eles em perigo. E essas crianças também vão frequentar alguns espaços brancos onde eles vão ter que ouvir, voltam para a vossa terra, vão ter que ouvir macaco, vão ter que ouvir coisas mais terríveis ainda. Então é necessário que nós falamos abertamente com os nossos filhos sobre racismo. Se nós falarmos sobre nossos filhos sobre racismo, essas crianças vão compreender e vão saber lidar com isso. Simples. Nós temos que falar e ensinar eles também como combater esse mal que está na sociedade. Só a partir daí que nós vamos poder avançar na questão racial. Se nós não fazemos isso o mais cedo possível, nós vamos deixar as crianças mais frágeis para racistas chegarem e cometerem racismo e as crianças ficam com ferida,
que nunca mais vão sair no peito delas. Então é necessário que cada pai, é necessário que a nossa comunidade comece a entender isso e comece a levar isso como uma coisa importante. Então, jovens, vocês que estão a ter crianças agora, vocês têm que preparar para poderem conversar com essas crianças sobre o sistema racista. Porque é muito traumatizante, é muito duro, é muito triste quando elas vão ter que passar por tudo isso nesse século. Mas é necessário que vocês compreendam que racistas não vão parar enquanto nós não procuramos arma de defesa. Se nós queremos combater o racismo, nós temos, na verdade, que investir em educação racial, que nós chamamos de letramento racial, colocando dentro das nossas crianças essa defesa de poder compreender, de poder combater, de poder denunciar racismo. Sem isso, nós não vamos para nenhum espaço, nós não vamos a nenhum lugar, nós vamos ser só aquele povo segregado, maltratado, entende? Aquele povo que vão falar sobre minha vitimização, mas sabemos muito bem que o racismo mata, que o racismo estraga a vida de muitos negros. Então é necessário que nós investimos em letramento racial.